Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruan, foi solto depois de 61 dias. A juíza é suspeita, o ego da polícia está ferido, o Rio de Janeiro continua sem freio e o Comando Vermelho segue sendo a maior facção na cidade, com braços no Brasil inteiro. Agora, o que está por trás dessa prisão? Por que o Comando Vermelho parece que incomoda tanto a PM, mas o ADA, os amigos dos amigos, e o terceiro comando parece que não? E a milícia? Ela perdeu espaço? Quem tem culpa disso tudo aí? É o maconheiro? É o Sérgio Cabral? É o Cláudio Castro? É o Freixo? Oruan está em liberdade e a gente vai entender o que acontece agora. O Rio de Janeiro não é para amador, seja ele do crime ou policial, porque no Rio, crime e polícia muitas vezes são a mesma pessoa. Se você não é do Rio, ou se você é, precisa entender essa história do começo. A libertação do rapper Oruan ocorre porque uma juíza, antes, mandou prender. Será que essa juíza tá, como a gente fala na rua, será que ela tá pura? A quem interessa a prisão de Oruan? E por que foi ele? Porque ele é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos chefes da maior facção carioca, o Comando Vermelho? Primeiro eu quero que você entenda onde, na minha opinião, o Rio de Janeiro que conhecemos hoje com relação ao crime começa. E mesmo que todo mundo saiba que a criação da polícia carioca foi para atender interesses do imperador de Portugal e o Reino Unido, quando ele, na verdade, fugiu para o Brasil para não tomar um sacode de Napoleão, e sim, a PM era a guarda real desse imperador e foi fundada em 1809 e ainda hoje usa esse brasão. O objetivo dessa guarda real era proteger as fazendas, proteger o imperador e proteger engenhos, além de bater em preto e escravo. O Major Vidigal, o cabeça dessa guarda, era tido como um homem violento com qualquer pessoa negra que encontrasse na rua. Ele dava de chicote na cara das pessoas e de tão ruim, ele ganhou um imenso terreno na beira da praia, que foi dado pela Igreja Católica de presente. É lá hoje a favela do Morro do Vidigal, em homenagem ao Major Vidigal. Ele, que tanto odiou preto e pobre, não ia gostar de saber que na terra que era dele, hoje o que mais tem é preto e pobre morando em barraco. A polícia carioca, e podemos até dizer a polícia brasileira, é criada para proteger rico e branco. Proteger de quem? Proteger de preto. Os pretos no Brasil e os pobres são uma ameaça. Mas eu acho que esse DNA violento e racista da PM em si só não explica o que acontece hoje. O Rio que a gente tem hoje é um presente da ditadura militar. Entre muitos fatores, esse também. Então você tem que agradecer os seus ídolos da ditadura por isso. E é a minha opinião. Quando o Rio era capital do Brasil, e o Rio foi capital por 200 anos. Foi capital de colônia, capital do Império Reino Unido, depois a capital do Império do Brasil, da República. E quando a capital sai para Brasília, o Rio de Janeiro sofre uma perda, que é a chamada bitributação. O então Distrito Federal, ou Estado da Guanabara, era basicamente formado por hoje aquilo que é o município do Rio de Janeiro. Ali se chamava Estado da Guanabara. E a bitributação era o seguinte: a capital recebia, digamos, 2 vezes o valor de tributos destinado às outras cidades. Ela recebia meio que o dobro, só por ser a capital do país. E qual era a justificativa? Porque precisava de mais investimentos em segurança, em estrutura, os deputados estavam lá, o presidente estava lá. Nessa época, os bairros da Zona Norte e Oeste eram mais estruturados e seguros. Havia violência, sempre teve, mas nunca como hoje. Ou seja, o Rio foi por muito mais tempo uma cidade menos violenta do que violenta. O Rio de Janeiro é referência de violência de um tempo para cá. E em 1978, com a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, que tinha perdido a bitributação, é que fudeu tudo. Porque além de acabar com a bitributação, agora os 2 estados iam ser um só. E isso praticamente faliu o Rio de Janeiro. Setores como, vamos lá,
educação, saúde, principalmente segurança, perderam drasticamente os investimentos para cuidar de um território muito maior. E esse é um dos fatores pelos quais, na década de 70 e 80, o crime organizado tem no Rio um terreno fértil para crescer. Porque a polícia era mal equipada, ganhava mal, e os policiais, ganhando uma merreca, cediam a qualquer suborno do crime ou da contravenção, que é o vulgo e o grande, o conhecido arrego. Aí, meu amigo, foi a festa de escola de samba e jogo do bicho. Lavação de dinheiro pra caralho, suborno pra caralho. Depois chega o Comando Vermelho, com escadinha de cabeça. E todo mundo sabe que o Comando Vermelho foi criado na prisão de segurança máxima da Ilha Grande. Foi criada por presos comuns e presos políticos, que eram perseguidos, inclusive, pelo regime da ditadura. Logo, eram pessoas de esquerda. O vermelho do comando aí é uma homenagem aos presos comunistas. Gostando ou não da história, é isso que é. O jogo do bicho subornava governos e polícia de um lado, e o tráfico, que era o sangue novo, subornava de outro. Mas o tráfico é diferente do jogo do bicho. O tráfico ele é mais abusado. O jogo do bicho era uns cara velho, meio mafioso, que queria estabilidade no território, cada um no seu lugar, e o Comando Vermelho veio para repaginar a parada, para fazer outro mapa e para descer o zaralho, porque a venda altíssima de entorpecentes, cocaína, maconha e a chegada de arma de grosso calibre era coisa que não acontecia no bicho. A polícia começou a ter muita baixa e perder território. E foi isso que aconteceu. O Comando Vermelho começou a tomar território de favela. O jogo do bicho não agia assim. O Comando Vermelho começou a tomar o território para ele. Isso significa que a polícia não entrava mais ali. Depois de Brizola, os governadores perceberam que, além de ser impossível peitar o crime do tráfico, eles decidiram começar a participar da sacanagem, porque gerava dinheiro. Resultado, a gente tem 5 ex-governadores presos e o Rio continuou sendo um criador de criminalidade. Quando a gente chega na era do Sérgio Cabral, ele decide com Lula levar a Copa e as Olimpíadas para o Rio. E de fato ele levou. Fez uma limpa nas favelas e criou as UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. As milícias já existiam nessa época, tá? Na Zona Oeste. Porque depois de um tempo, os policiais também perceberam que era bom ganhar dinheiro com o crime e não só combater o crime, mas fazer parte dele. Amigo, todo mundo que tem poder no estado do Rio de Janeiro cruza em algum momento com o crime oferecendo dinheiro. E em muitos casos esse acordo é feito porque o Rio de Janeiro, a segunda unidade mais rica da federação, mas é fodida. A PM do Rio, ela tem um problema grave com isso há pelo menos 30 anos. Estou sendo aqui bem honesto e otimista. Porque a PM não trabalha para a cidade, ela trabalha para si própria. E nenhum governador consegue parar a PM, independente de quem seja o governador que sente naquele gabinete. É na PM que nasce a milícia, que cuida dos moradores e depois começa a fornecer gás, net, água, até prédios, o cara constrói, aluga, vende e cobra pela segurança. Com a chegada das UPP, Cabral atacou basicamente as favelas do Comando Vermelho. Expulsou os cabeças e, na encolha, avançou com os líderes de milícia e das PM para essas favelas. A própria PM se autorregulou. Ela foi levando as lideranças, porque boa parte do efetivo de milícia era a PM. Foi colocando nos espaços vazios que o Comando Vermelho foi deixando, que foi expulso. O Comando Vermelho passou 1 ou 2 anos ferido de morte no Rio, mas voltou. E agora tomou tudo de volta. A PM tem essa treta histórica com o CV, porque também é muito difícil fazer um acordo com o Comando Vermelho. Ou talvez seja mais difícil que com o ADA e com o terceiro comando. Já existe uma rivalidade tradicional entre o Comando Vermelho e a PM. Então a PM, ou ela destrói o Comando Vermelho, ou ela é destruída por ele. E considerando que a PM é mais uma das facções criminosas do Rio, logo, são 2 forças concorrendo ali. Marcinho VP, pai de Oruan, está preso desde 96. Ou seja, já se vão quase 30 anos de uma pena aí de 50 a 51 anos. Uma das grandes questões é que o crime organizado no Rio tem lideranças, eu diria, mais que carismáticas, elas são românticas. Escadinha, o Orlando Jogador, o NEM,
eles não são só traficantes. Em São Paulo eles seriam só traficantes. Mas no Rio eles têm uma aura de rebeldia. E isso importa, tá? Num contexto de disputa de narrativa, de poder. Diz aí pra mim, qual é o policial que a população admira no Rio de Janeiro? Aquele que foi preso por estupro, que é o Gabriel Monteiro? Aquele que foi preso por ameaçar de morte os ministros do STF, o Daniel Silveira? Os cabeças do Comando Vermelho era tido como ídolo. Eu mesmo, quando eu era criança, eu admirei Escadinha. Quando eu era criança, esses caras, eles resolviam tudo na comunidade. Mesmo que esse tempo tenha acabado, essa romantização ainda existe na cabeça, no imaginário da rapaziada. E está presente no morro. Já a polícia, se ela vinha pedir água a alguém, a pessoa, pelo menos no meu tempo, buscava água na cozinha e cuspia. A PM sempre foi violenta e covarde no morro. Daí, o artista que relata algum tipo de heroísmo do tráfico, ou romantiza o tráfico e mostra a violência da polícia, eles são enquadrados como pessoa que faz apologia ao tráfico, quando não é. Quer um exemplo disso? Um exemplo no samba. O Bezerra da Silva, que inclusive foi patrocinado pelo Escadinha e falava da realidade do morro, é um exemplo de um cara que fez isso. Oruan e outros rappers fazem isso. O MC Smith, que era do funk, que é do funk, ele fez isso em Vida Bandida 1, Vida Bandida 2. E ele foi inclusive enquadrado por isso. Já é bem diferente do Planet Rap, que defendeu o uso liberado da maconha, mas não falava do crime diretamente, nem do morro. E eu também sou a favor de liberar, tá? Mas é que eles tinham uma abordagem diferente. E o Planet Rap também foi preso por isso. Quando o Oruan, que é conhecido internacionalmente e filho do Marcinho VP, cabeça do Comando Vermelho, tenta proteger um amigo que foge da polícia dentro da sua casa e as pessoas ali tacam pedra na PM, foi isso que bastou para enquadrar o rap em tentativa de homicídio. Um exagero, mas eu não sou juiz. Tentativa de homicídio, associação com tráfico e apologia. Mas aí é que tá. Quem bateu esse martelo? A juíza Tula Correia de Mello fez uma sentença, segundo o STJ, uma sentença vaga, vazia e com o objetivo claro de satisfazer policiais. O marido dela, inclusive, era policial do CORE e ela afirma que ele foi morto pelo CV. As condições da morte dele nunca foram esclarecidas, mas não se sabe se foi o CV ou se foi a própria Polícia Civil, que de vez em quando faz isso. Mas ela queria aparecer para a tropa, não fazer justiça. Por isso, a sentença, ao ser analisada no STJ, foi chumbada. E o Oruan vai solto agora. E uma festa, assim como foi a soltura do MC Pose do Rodo, onde inclusive o Oruan estava, foi uma festa feita na soltura do Oruan ontem, em Bangu. A juíza perde a moral aí, porque as imagens captadas, novamente, é do heroísmo. A PM, mais uma vez, perde a moral. O Oruan vai segurar a onda por um tempo, até por recomendação do advogado. Mas a verdade é que o Comando Vermelho está grande no Rio, tomando o Complexo de Israel, a Zona Oeste, as antigas áreas de milícia, e não vai parar aí. E agora não tem mais investimento que se faça, porque o crime organizado já é dono da cidade. O tempo de evitar o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é hoje, já passou. O Oruan é um detalhe no meio dessa guerra entre a PM e o Comando Vermelho, mas é um detalhe que muda tudo. O jeito que ele posa de fuzil, os governadores também fazem isso. Isso mostra que ambos estão imersos no mesmo grave problema. Uma realidade, um modelo de cidade, um modelo de sociedade onde a arma e a violência é unanimidade. De um lado e de outro, seja o jovem de bermuda, de chinelo ou descalço, seja o ocupante da cadeira do gabinete de governador, ambos gostam de posar de fuzil. Comando Vermelho sempre foi um dos mitos da Zona Norte. Quando eu era criança, eu andava pela rua e via várias pessoas usando camisa com 2 fuzil cruzados e escrito assim, Comando Vermelho Rogério Lengruber, que é o nome da facção. Porra, tu tinha que bancar para usar uma camisa daquela. Mas tinha. Comando Vermelho integra a cultura do carioca. Não existe carioca que não saiba que é o Comando Vermelho. E hoje, sem o Comando Vermelho, é até difícil dizer que o Rio é o Rio. Se não tem Comando Vermelho, o Rio não é o Rio. Como é que essa guerra termina? A gente não sabe.
mas ainda vai ter muita morte de todos os lados, principalmente o lado do meio, que é o lado dos moradores. O Oruan está solto, e isso é só mais um episódio, eu diria, até de vitória, da facção que já acumula uma porrada de vitória no Rio, contra uma PM e um Estado fracassado que não tem nenhum projeto e política de segurança pública. E o crime no Rio é uma coisa romantizada. Eu acho que é uma poesia. Se é uma poesia bonita, maluco, se é feia, se a PM concorda, se não concorda, aí é outra parada, é outra coisa. Mas que é. Compartilhe esse vídeo, apoie esse canal, siga a gente no Instagram, Blog Anderson França, aqui no YouTube, Blog Anderson França, se inscreva na Bunker, www.bnkr.cc e apoie o nosso trabalho. Valeu!